Boa noite, bem-vindos a mais um Pode Evoluir, o podcast que transforma. Hoje eu estou aqui com a Arlene Muniz, tá? Ela é vice-presidente da Academia Brasileira, brasileira? Não deixa de ser, né, gente? O Gama faz parte do Brasil, a Academia Gamense de Letras. Daí a gente vai falar um pouquinho a respeito do papel da academia. Queria lembrar a vocês que na semana passada a gente estava falando sobre doenças e aí eu citei o poeta Juvenal. O poeta Juvenal, lá no século I, foi aquela pessoa que trouxe a célebre frase que todo mundo conhece, mente sã em corpo são. Então, assim, a literatura, ela tem essa relação direta com a nossa saúde. Então, assim, na época, o Juvenal, ele fez, inclusive, trazendo meio que uma paródia, uma crítica, mas, assim, os poetas, eles conhecem a alma, A gente tem várias coisas, a gente tem um ramo da literatura que é chamado de literatura de autoajuda, mas enfim, eu digo que assim, toda área da literatura é autoajuda, porque se eu estou na escola aprendendo com um livro lá, é autoajuda, porque além do professor tem uns exercícios que a gente vai fazer que vai estar ajudando na nossa ampliação de conhecimento. Se eu estou com um livro para poder, de romance, alguma coisa assim, ele está me ajudando na minha diversão. Enfim, qualquer coisa é autoajuda, né? Com certeza. Bem-vinda, Arlene. Arlene, me fala um pouquinho de você. Bom, eu sou Arlene Muniz, conhecida artisticamente. Sou professora aposentada há 6 anos. Fiz agora de 18, da Secretaria de Educação. Sou artista plástica, trabalho com artes visuais, artesã, cordelista, xilógrafa e escritora de livros infantis inclusivos. Eu queria me apresentar, já que eu sou vice-presidente da Academia Gamense de Letras, a AGL, como deve ser conhecida, e sou membro também da Academia Inclusiva de Autores Brasilienses, que fica em Taguatinga, em respeito aos meus conhecidos cegos. Então eu defendo os surdos, que sempre trabalhei com professores de alunos surdos aqui no Gama, há 27 anos e 9 meses, e também aos cegos. Então eu queria me apresentar como se apresenta para um cego, fazer a autodescrição. Por favor. Ser? Bom, eu sou de estatura baixa, eu sou considerada parda, cabelos curtos, meio castanhos, olhos pretos e tenho uma roupa preta com um encharpe verde. Hoje estou vestida, um brinquinho pequeno de pérola. Que legal. Estou muito contente de estar aqui, de estar falando um pouquinho sobre a nossa academia, que é tão nova, mas que já fizemos tanto, Exatamente, gente. A AGL, a Academia Gamense de Letras, ela só tem 2 anos de existência e a AGL já conseguiu criar leis. Olha que maravilha, Eu gostaria que você começasse exatamente por aí, sabe, Arlene, falando qual é o papel de uma academia, qual é a finalidade dela, porque assim, às vezes as pessoas acham que a academia é para ter um bando de velhos, que escrevem e mais nada. Fica lendo. E fica lendo. As pessoas só escrevem e leem. Mas qual é o papel realmente da academia? Qual é o papel dos acadêmicos? A Academia Gamense de Letras tem 3 pilares norteadores, Ter, então, a democracia como principal e, principalmente, o respeito às diferenças. Nós temos até pessoas idosas, nós temos criança, que a mãe é responsável, mas faz parte da nossa academia como convidada. Nós temos uma colega que é parcialmente cega. Então isso estamos já respeitando essas pessoas. Eu como idoso já, porque tenho mais de 60, então já sou considerada, e vários outros. Então nós estamos abrangendo essas pessoas e respeitando a cada um de acordo com a sua diferença, com a sua divergência, com as suas dificuldades, Então vamos tentando trabalhar com todas essas pessoas. Incentivar também o crescimento individual e coletivo,
no combate à desigualdade social. Porque quando a gente fala em literatura, quando a gente lê, quando a gente dá uma palestra, quando a gente faz algum seminário, nós estamos trabalhando isso. Como o seu trabalho também é esse, né? De estar incentivando as pessoas e fazendo com que elas se valorizem, com que fique com a autoestima elevada, tudo isso, né? E priorizar como público-alvo, é um dos nortes da academia, a comunidade em geral, mas principalmente o segmento escolar. Né? Nós já fomos em várias escolas, nós já fizemos trabalho nas escolas, nós pedimos a visita desses alunos, porque nós achamos importante. Se eu alcanço os estudantes, eu estou alcançando a família. Então, a gente está trabalhando com isso, né? E aqui nós temos algumas finalidades que tem no nosso estatuto da academia, que eu vou estar pontuando aqui para vocês. Congregar pessoas que se dediquem às atividades literárias, que é o nosso principal, é o foco, né? Nas diversas formas de expressão. E aí eu quero falar, não é só quem escreve um livro. Quem escreve uma música, ele não é escritor? Sim. Sim, ele fez a letra da música. Aí, porque ele não escreveu, não está no livro, nós temos membros no início da nossa academia que eles ainda não tinham nada escrito em um livro. Mas eles entraram porque eles escreviam. Por exemplo, tem uma colega nossa que tem 120 letras de música. Ela é escritora. Com certeza. Com certeza, né? Então, nós respeitamos esse tipo de expressão. Realizar estudos e pesquisas na área da literatura local e regional. Eu sou cordelista. Para eu fazer um cordel, eu tenho que pesquisar, eu tenho que estudar. É interessante isso porque, assim, quem olha um cordel, aí fala assim, isso é fácil, porque são poucas páginas, né? Se você for comparar o cordel com um livro, você tem livros aí vamos pegar um livro fininho, em torno de 100 páginas, e você tem livros de 800, de 1000 páginas, né? E aí você olha o cordel, é algo fininho. Tem gente que fala, isso aqui eu também faço, mas não é bem não assim, é tem bem todo assim. um projeto de pesquisa. O cordel, eu achei mais difícil do que escrever uma poesia, um poema. Então, num outro momento, talvez a gente possa falar só sobre o cordel. Isso. Porque ele tem as regras, ele tem métrica, ele tem rima, ele tem oração, e as sílabas não são contadas igual nós contamos gramaticamente, entendeu? Então, tem toda uma regra específica do cordel. Outra finalidade da academia é apoiar, valorizar e divulgar o conjunto das manifestações literárias da cidade. Do Gama, no caso, que é a nossa cidade, e regiões, né? Aqui, próximas a nós. Então, quando eu falo divulgar o conjunto de manifestações, porque quando a gente vai fazer um sarau, por exemplo, a gente não leva só a literatura. A gente leva a música, leva a dança, a gente leva o teatro, então várias manifestações culturais que nós temos, que nosso Brasil é riquíssimo. E que todos eles, para poder existir, porque o teatro ele precisa de um texto, ele precisa de um texto, né? A música, a gente precisa da letra, o cinema, então assim, todo movimento cultural passa pela literatura. Com certeza, com certeza. Quem lê muito tem muita facilidade depois na profissão que ele vai escolher. Independente da profissão. Independente, né? Promover e incentivar a cultura por meio da realização de conferências, exposições literárias, poéticas e afins. Os concursos que a gente faz literários, como nós já fizemos do edital de uma coletânea, né? Cursos, premiações, como nós temos, vamos fazer com os alunos um projeto de poesia e poemas da 6ª série em diante, nós vamos premiar da rede pública. Então, já está entrando isso aí para a gente aí nesse caso só entra a rede pública ou seria estendido também para as escolas particulares da região que quiserem participar? Nessa primeira leva vai ser só para a rede pública e depois a gente vai ver como é que a repercussão e vai ver como é que a gente pode mudar, consertar, sei lá, dependendo da resposta, aperfeiçoar mais o projeto. Eu lembro que quando, na escola onde os meus meninos estudavam, quando eles eram pequenininhos ainda,
teve uma aluna lá que participou de um concurso literário e ela ganhou. Ela ficou, acho que em terceiro lugar, ou foi em segundo lugar. E aí a escola fez faixa, isso, aquilo, outro. Então, assim, foi muito bacana, porque todos os pais queriam conhecer a menina, né? E os alunos também. Então, assim, acaba sendo um incentivo para as outras crianças, para os outros alunos da escola. Exato. Para ver o nome sendo divulgado. Que pode, então, uma assim, pessoa, às vezes, simples e tal, ou sem condições financeiras, né, que esteja acima ali dos colegas, ela também consegue. Ela pode escrever um texto, ela pode escrever um livro, ela pode... No meu livro infantil, tem uma... Eu vou nas escolas e eu falo, olha, minha neta de 6 anos que fez a ilustração, tem o nome dela lá, ilustradora, Júlia Leão. Eles ficam falando, vocês podem ser ilustradores de um livro. Então eles ficam assim, se achando, então eu vou pedir para minha mãe escrever um para eu desenhar, para eu ilustrar. Então isso é bacana, né? Você está incentivando as crianças a se valorizar também como criança, com o desenho dela, do jeito que ela sabe fazer. É bem interessante isso, porque assim, a gente pega muitos livros, a gente pega muitas coisas que os traços, a ilustração é muito simples, né? Parecida realmente com aquele desenho que a criança faz no dia a dia. No dia a dia, então, assim, uma criança pode sim fazer as produções literárias. Eu tenho uma colega que ela é coautora do mesmo livro que eu, e que ela fez produção literária com os alunos dela. Então, todo ano ela edita um livro com os alunos, e aí eles fazem tudo, eles coordenam tudo, escrevem poesias, contos, e fazem as ilustrações, enfim, isso é muito legal, fica muito né? bacana, e eles publicam e cada um recebe um exemplar. Quem sabe não vai ser a profissão. Esse, por exemplo, do concurso que eu acabei citando aqui, ele... Também no final eles vão receber um livro, né? Vão ter os poemas, a poesia deles, e cada um vai levar um livro para casa com o seu nome. Olha a importância disso, né? E quem sabe não vai ser a profissão daquele aluno, né? Também temos aqui, falei, elaborar, divulgar estudos, informações de cunho cultural, relacionado aos interesses da entidade que é mais literária. Promover o aprimoramento da língua portuguesa do Brasil, né, no caso, o nosso, né, nos seus aspectos científicos, históricos, artísticos, e a elevação da dignidade do escritor, né, porque quando a gente valoriza, você coloca o escritor, porque tem gente que pensa assim, o escritor não é uma profissão, não ganha dinheiro, não... E aí vai diminuindo, e a pessoa vai se sentindo para baixo, a autoestima baixa, né? E nós precisamos elevar essa autoestima das pessoas, né? Para que ela possa saber valorizar o poema que ela faz, né? Tem uma reunião, você colocar aquele poema, tem uma live, você falar aquele poema, e aí você vai valorizando e aquela pessoa vai se sentindo poderosa, vai se sentindo capaz, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Aqui a gente fala também da finalidade de propagar os artistas literários que ajudam a construir, consolidar essa arte na cidade e aos redores aqui da nossa região. E, por fim, outra finalidade é exercer toda e qualquer outra atividade cultural que possa contribuir para o desenvolvimento da cidade do Gama e, quando possível, da região do DF. Por exemplo, nós estamos com uma atividade aqui no Gama, começou dia 20 até o dia 24, que é o Festival Cultural, o Grupo Voar que está coordenando, e é aqui no ProDF, no início do Gama, né? E aí, lá nós estamos com uma barraca de comida da academia. Comidas típicas. E nós levamos, eu coloquei o título desse projeto de Saberes e Sabores Típicos. Por quê? O saber está ali. Tem uns livros, tem uns cordéis, né? Tem uma cesta lá de livros que nós estamos fazendo uma rifa, que as pessoas também podem olhar, podem pegar, podem ler. E aí os sabores são as comidas típicas, que é uma das manifestações culturais, né? E isso aí é para arrecadar fundos, que fazendo um link, nós temos a concessão agora de um local aqui no Gama, que é no setor central, em frente à rodoviária, atrás daquele teatro Sementes, que é um local que nós
estava desde 2018 fechado e o pessoal usando para outras coisas que não estava abandonado, né? E aí agora nós estamos reformando a GL e aí nós já gastamos 10 mil e tanto e precisa de mais 20 mil e tantos. Então nós estamos fazendo rifas e tem Pix para poder as pessoas cooperarem, que eu acho que é importante a gente estar valorizando esse local e essa entidade, né? Gente, é bem interessante falarmos sobre isso, porque assim, é um espaço, uma área nobre, fica do lado da biblioteca também, né? Agora lá vai ser um centro cultural, né? Centro porque cultural, só tem porque agora... a gente tem o teatro, né? Tem um galpãozinho, a biblioteca, a GL, e na frente tem o Teatro Semente. Então, assim, era um espaço que estava realmente, espaço público, que estava ocioso, que estava abandonado e que foi cedida a concessão para a AGL, tá? Para quê? E foi dado um prazo para que se fizesse a reforma, que se ocupasse aquilo ali. Então, dentro desse prazo, a academia precisa realmente assumir, entrar para dentro e começar a desenvolver atividades ali, porque senão perde o espaço, né? E para isso está se pedindo ajuda para a comunidade. Para quê? Para que ajude a fazer a reforma. Não é para deixar a coisa maravilhosa, um palácio, não. É para poder ter condições de entrar para dentro. Porque também é um objetivo da AGL, né? Igual está sendo falado aqui de seminários, cursos, né? Mas assim, tem várias oficinas que vão ser feitas no espaço, né, voltadas para a comunidade, seja para crianças, tem também um projeto para idosos, né? Contação de história, trabalhar com idosos, trabalhar com pessoas com alguma deficiência, né? Que eu vou fazer oficina com surdos, aí a Jamarina quer fazer com cegos, então nós vamos trabalhar, mas esse espaço precisa pelo menos estar decente para a gente entrar e receber as pessoas. A gente precisa ter água, a gente precisa ter banheiro, luz, banheiro, né? Então assim, esse espaço precisa disso. Então é até um pedido para a comunidade. Na página a gente deixou aqui, tem um link de uma barquinha virtual, a gente vai colocar o link também com a gente vai colocar o número do Pix, a chave de Pix da AGL, porque se você quiser doar, R$1 que seja, já é ajuda, sabe, para que esse espaço venha realmente a funcionar. Porque essa academia, embora seja tão nova, ela já está fazendo um movimento muito grande, né, Arlete? Essa academia, ela já fez com que a nossa Câmara Legislativa criasse uma lei, né? Fala aí pra gente, Arlete. Eu vou chegar nisso. Nós reunimos, eu e o Manuel, falando que gostaríamos de participar de uma academia. Eu escrevi meu primeiro livro e aí eu falei, vou entrar na academia de Tabatinga. Eu tinha recebido o convite, aí depois falei, mas gente, nossa cidade tem tantas pessoas da cultura, tantos escritores, por que eu vou entrar numa academia em outra cidade? Eu tenho que incentivar, eu tenho que melhorar a minha cidade. E aí eu falando isso com o Manuel falou, nossa, Arlene, tu tem esse sonho? Eu falei, tenho. Ele disse, pois é o mesmo meu. Eu falei, então vamos juntar e vamos fazer. Ele disse, você tem coragem de... Eu falei, tenho. Porque, gente, não é fácil fundar uma academia, né? E aí nós fizemos o primeiro chamamento, no lançamento do meu livro, aí fizemos a reunião lá, com 17 pessoas, e aí nós falamos da nossa vontade, convidamos a Driele, que é da Academia de Valparaíso, que já era da academia, para falar como se formava a academia, né, orientar e tudo. E aí ela esteve lá conosco e nós começamos então a nos reunir e organizar. E aí começamos a fazer toda a documentação para se abrir uma academia, porque é muita coisa. Tem que registrar no cartório e eles pedem muitas coisas e você tem que estar indo, voltando, consertando, mudando e tudo. Tem uma taxa que se paga e tudo, e nós fomos fazendo por conta, mas poucas pessoas, mas fomos organizando. Em 3 meses a gente tinha pronto, e aí foi a data que nós começamos, foi em
14 de maio de 2002 e registrado no cartório foi dia 13 de agosto. Então agora que vai fazer 2 anos. Registrado sim, né? Nós começamos em maio, mas registrada foi em agosto. Então agora que ela vai fazer 2 anos. Mas nesses 2 anos, ela já participou, por exemplo, já participou de uns 15 eventos ou mais. Por exemplo, primeiro nós fomos convidados, fizemos uma parceria com a Universidade Uniceplac, aqui do Gama. Aqui do Gama. Tem um membro da academia que trabalha lá em outra área, e aí conversando com a coordenadora e tal, que hoje é membro da academia, entrou nessa última leva agora com 9 pessoas, e aí é o evento que eles chamaram Direito, Leitura, Cultura e Arte. E aí nós fomos para lá, no mesmo mês que nós legalizamos. Dia 13 nós fomos para o cartório, dia 24 e 25 foi o evento. E nós já participamos disso, mesmo sem ter ainda tudo legalizado. Mas nós somos como acadêmicos. E participamos lá com música, com poesias, poemas, contos, contação de histórias. As escolas foram lá visitar, nós contamos histórias, falei sobre o cordel, o Goari também sobre o cordel. Então foi muito legal a experiência. Foi tanto que já teve esse ano outro, né? Aí depois nós participamos da FEARTE Gama, que foi no aniversário do Gama. Foi em outubro. Então nós já fomos entrando assim, participando de tudo que nos chamava, nos convidava, né? E aí lá nós colocamos nossos livros, nessa FEARTE, foi a barraca mais visitada. Nós colocamos contação de história, nós colocamos cordéis, nós colocamos apresentações de capoeira, chamamos grupo de capoeira. Nós fizemos um movimento lá no aniversário do Gama. Então foi muito legal. Isso foi em outubro, quando foi... No mesmo mês teve a Bienal Internacional. E aí nos convidaram para participar alguns escritores. Nós ficamos lá na Academia de Taguatinga, porque nós não tínhamos um estande, nós não estávamos legalizados e tal, não tinha direito, né? E aí nós participamos, eu, Manuel, Eliene e Alice Goari. Participamos dentro da Academia de Taguatinga. Nessa Bienal, mas representando a academia com a placa, com tudo, né? E depois no mês 12, dia 1º, é que nós tomamos posse. As 18 pessoas que foram os fundadores da academia. Tomamos posse. Essa posse foi no Espaço Cultural Lábios da Lua, que nos emprestaram lá o local, no cederam e tudo. E nós fizemos a nossa primeira posse com Pelerine e tudo, devido. E foi muito interessante, porque muita gente foi ver, não sabia o que era uma academia, nunca tinha visto, aqui no Gama não tinha, e todo mundo e achou muito elegante, muito interessante e tudo. Nós também gerando emprego, porque a costureira fez todas as roupas, você entende? Então isso gira. O movimento cultural, ele traz todo um interesse e, enfim, gira também a economia. Economia, né? Com certeza. Em todos os sentidos. Tivemos na biblioteca pública do Gama, nós doamos uma estante e para colocar os livros dos escritores. Está lá essa estante até hoje, com os livros dos escritores da academia. Então, está numa prateleira, num corredor separado, e todo mundo tem acesso, pode ver. Lá nós batemos o carimbo da AGL, o carimbo da biblioteca. E isso serviu de exemplo também para outras bibliotecas que já estão fazendo a mesma coisa e tal, porque isso vai passando, né, de pessoa a pessoa, e aí chegou as nossas reuniões lá dos fóruns de academias, e aí eles estão fazendo a mesma coisa, né? Como tem um livro na biblioteca lá da Nacional de Brasília. E tem também o meu livro, eu doei na Biblioteca Braille de Taguatinga. Por quê? Porque eu coloquei 10 livros em Braille,
para poder ser distribuído onde tem essas pessoas cegas, né? Fiz em alto relevo também, em respeito a eles, para eles verem a ilustração. É algo que a gente precisa muito. Deixa eu só te perguntar. Antes, as pessoas tinham a ideia de que existia uma única academia, a Academia Brasileira de Letras, né? Me parece que de uns tempos para cá está tendo, não sei se é por conta de divulgação, né? Mas, assim, acho que está tendo um número maior de academias. Tem muito. Por exemplo, aqui em Brasília, em número, acho que são 27. Só que em atividade, algumas já encerraram a atividade, então não foi para frente. Então, mas assim, tem a metade disso está funcionando muito bem, né? Estou lembrando aqui de Sobradinho, Planaltina, Taguatinga, Plano Pelo Cruzeiro, muito ativa, Taguará. Então tem muitas em atividades que a gente se reúne para poder discutir todos esses assuntos que a gente vai estar falando aqui, né, pelas atividades, tá bom? Aí depois teve o segundo evento da Uniceplac, parceria que nós fizemos lá também, que foi no ano passado, Direito, Leitura, Cultura e Arte, tá? Então nós estivemos lá com todo o processo de escolas, de visitas, de pessoas abertas ao público, foi na entrada e tal, foi muito bacana. Os alunos da faculdade iam lá visitar, ia pesquisar, ia conversar com a gente, conhecer os escritores, tinha gente que nunca tinha tido contato com escritores, né? Isso é importante. Eles acham que nas escolas o menino diz: professor, posso apertar aqui para ver se a senhora é de verdade? Meu amor, escritor é um ser humano e tal, todo mundo igual, você pode ser um escritor e tal. E ele achou interessantíssimo. Assina aqui, assina aqui, professora, no papel, não pode dar um autógrafo aqui, tudo bem. Então, assim, para eles isso é muito importante, né? E aí nós participamos desse evento e depois nós protocolamos na Câmara Legislativa do DF, chamamos todas as academias, convidamos todo mundo da cultura e foi o projeto de valorização dos escritores. O que quer dizer isso? Nós fizemos um projeto, aí já a Eliane é diretora de projetos, sentamos, eu, Manel e ela, e fizemos. Porque também um projeto não dá para você fazer com toda a academia de uma vez. Não consegue. E aí nós sentamos, geralmente a gente senta um grupo pequeno, que tem interesse, igual está tendo agora da mídia, um outro grupo e tal, e depois passa para o grupão. Direcionar, porque não dá para todo mundo. Não dá. Primeiro não consegue reunir todo mundo. Não rende. Então tem que ter grupos pequenos para poder coordenar as coisas. Tentamos, a Reni também ajudou nesse projeto, e nós sentamos e fizemos esse projeto de valorização dos escritores, que é um projeto que o Manel já tinha ideia, assim, e aí nós colocamos no papel e reescrevemos o projeto, e que é valorizando o escritor. Por exemplo, você tem seu livro, né? Você é escritora também. Então você tem seu livro, mas como ele chegar nas mãos dos alunos, das pessoas, nem da nossa cidade a gente não tem acesso para poder fazer chegar. Então, que tivesse 10% da verba que o governo dá para as escolas, cede, né, para as escolas, para comprar livro, que fosse dos escritores de Brasília. Livros locais. Produtores locais. Por quê? Porque aí sim ele tem que conhecer os escritores. Aqui é uma cidade nova, tem que formar a sua identidade. Eu não preciso ter nascido em Brasília para escrever sobre Brasília. Eu moro aqui há 40 e tantos anos, ou mais. Então, eu escrevo da vivência daqui. Eu vim para cá quando pequena, então eu escrevo do que eu vejo aqui, do que eu vivi aqui, da minha história aqui. Então, se eu escrevo sobre o Gama, se eu moro no Gama, eu sou considerada uma escritora brasiliense. Sim, até porque, como se diz, nem todo mundo que escreve, quando a gente vê livros, peças de teatro, porque assim, tá mais ali circuito Rio e São Paulo, nem todo mundo nasceu lá. Com certeza. Né? Então assim, a gente tem grandes escritores que são da Bahia, mas não são só eles que produzem, tem muita coisa boa sendo produzida no Brasil inteiro, do Iapoque ao Chuí. Com certeza, né? Então, assim, esse projeto já virou lei e tudo, já teve os trâmites todos legais.
E agora nós fizemos esse projeto, eu tenho que falar, que foi quem abraçou esse projeto foi do deputado Ricardo Vale. Eu tenho que dar o crédito a ele, porque a partir do momento que nós passamos para ele o projeto, não é mais nosso. É dele representando, porque ele é um representante do povo. Sim. Né? Então, agora ele dá andamento. Só que aí ele nos chamou e nós chamamos as academias e está um representante de cada academia e nós estamos reunindo esse fórum para ver como que nós vamos dar andamento nesse projeto. É um projeto grande, é um projeto que já teve uns 4 projetos parecidos com esse antes. A gente ficou sabendo depois que a gente fez que tinha projetos engavetados lá. E nós estamos andando com esse projeto para isso não ficar. O que seria? É esse do livro? Esse do livro, o GDF compre parte dos livros de escritores do DF. Do DF. Esse é o projeto de valorização dos escritores do DF. Nós chamamos. Então, ele começou em 18 de maio do ano passado. Mas é uma demora, porque é um processo todo, né? Tem que passar em todas as comissões e tudo, essa coisa. E foi aceito unanimemente. Eu acho que já é o que vai entrar para o ano que vem, né? Para o ano letivo, para o próximo ano letivo já vai ter essa compra. Mas aí a gente já está trabalhando para ver como. Por exemplo, não é qualquer livro que vai entrar. Sim, tem que ser um livro. Vai ser um livro selecionado. Vai ser um livro que uma comissão de cultura e da educação vai escolher. Você entendeu? Mas dentro dos escritores brasileiros. Ninguém vai deixar de comprar livro lá do sul, lá do norte. Sim, não porque vai 90% deixar de é deles. a grade curricular, não, né? Porque assim, a gente tem os livros paradidáticos, né? Mas de contos, de poesias, de vários outros assuntos são escolhidos. E aí de todo o Brasil vai estar sendo contemplados. Porque 90% é interessante porque a partir do momento que começa essa divulgação, esses escritores se tornam conhecidos também fora daqui, podendo ser escolhidos, porque tem material muito bom ser escolhido para ser, por exemplo, trabalhado em São Paulo, no Rio. Lógico. Eu, por exemplo, poderia, meu livro pode não ser escolhido agora, nesse ano, sei lá, com um próximo, mas quem vai escolher isso é uma equipe que tem conhecimento. Vai escolher meu livro se ele é de acordo com aquela faixa etária da escola, não é? Se é propício, se a linguagem está boa, está até a proposta pedagógica da escola, né? Então, não é simplesmente, é porque é de Brasília, vai ser escolhido. Não, tem que estar dentro de acordo realmente com a proposta pedagógica, de acordo com a faixa etária. Isso. Enfim, não é bem selecionado, vai ser bem selecionado. Então nós estamos organizando isso para poder acontecer essa seleção, né? E aí nós vamos incentivar, porque tem muita gente que tem livros e não sabe como vender, não sabe como passar para frente, não tem uma abertura, né? Eu passei o meu porque eu fui em 98 escolas contar histórias, né? Então, eu levei o meu livro para a escola, eu me visto adequadamente para contar história, eu mostro para a professora, eu mostro material pedagógico que ela pode trabalhar com esse livro. Então, tem toda uma estrutura por trás de um livro, né? Para poder se trabalhar. Falando aqui, nós fizemos uma inauguração num espaço café com letras, que acho que você não conhece ainda, que é da panificadora Ateliê do Pão, que fica lá no setor leste, ali abaixo daquele João 23. Que nós fizemos lá, fez umas estantes e nós doamos alguns livros dos escritores da academia e lá ela chamou Espaço Café com Letras. E aí nós lemos poesias lá, nós fizemos uma reunião, nós comentamos, nós convidamos pessoas e tal. E lá agora fica esses livros e as pessoas podem tomar seu café e ler. Eu acho isso bem bacana, porque assim, eu me lembro que hoje em dia quase a gente não tem mais livraria, né? Antigamente a gente tinha as livrarias, as grandes livrarias, e eu gostava muito no horário do almoço, eu ia para a livraria
e ficava ali, almoçava rapidinho, às vezes nem almoçava e ficava ali lendo, né? Então é um espaço muito gostoso, assim, a gente está tendo vários cafés pela cidade, ter essa possibilidade de você chegar ali, de você poder sentar, abrir um livro e ler, né? Aquilo que eu estava até comentando com a Arlene um pouco antes, porque assim, semana passada eu estava falando de doenças, né? E a literatura, ela nos ajuda muito, né? Às vezes as pessoas falam, eu tenho insônia, eu não consigo dormir, e aí você não consegue dormir, o que você faz? Fica lá com o celular e vai passando. Só que o excesso de luz do celular vai trazendo estímulo que você também não vai conseguir dormir, vai ficar acordado. Agora, se você pega um livro, né, às vezes você até se empolga. Eu me lembro que quando eu fui ler Olga, né, que é um livro grosso, nossa, eu virei à noite, quando eu vi estava amanhecendo, porque assim, foi algo que eu achei impressionante, gostei muito e embarquei, né? Viajei no livro e não percebi o tempo passar. Mas em compensação, ele não vai prejudicar o seu organismo, né? O livro, ele te ajuda, não prejudica a sua vista, ele te ajuda na questão de neurônios. E hoje em dia, cada vez mais, a gente tem visto pessoas indo para os audiobooks, né? Que é muito válido quando a gente não tem um livro em braille, para as pessoas que querem ter acesso a livros e tudo mais. Então, assim, é uma contribuição valiosa. É muito bom também no momento que você está no trânsito, que você quer ouvir alguma coisa boa, né? Mas o livro em si, ele é ótimo, né? A gente precisa voltar até essa coisa de ter o livro físico na mão, de você pegar, de você ler, porque isso, gente, está trabalhando a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, sabe? A gente vai ficar menos estressado, porque se você está no computador, se você está no celular, aí de repente chega uma mensagem, você para ler, você vai perdendo o foco. Hoje em dia, nas escolas, você como professora, você sabe que assim, você era professora de qual cadeira? Português? Eu sempre coordenei os professores de alunos surdos. Tá. Mas assim, eu vejo muitos professores reclamando que os alunos têm muita dificuldade de fazer um resumo, de escrever alguma coisa, né? Exatamente. Pega na internet um resumo pronto e aí passa pro papel, quer dizer, não pensa, não tem... É muito diferente o estudo de hoje em dia. Eu lembro que assim, né, eu sou do século passado, né, gente? Então, quando a gente ia estudar no ensino médio, que a gente ia estudar as obras literárias, a literatura brasileira, então a gente pegava os livros de Cássio Alves, Machado de Assis. Na biblioteca ficava a gente lia, e não tinha em casa, a gente ia para a biblioteca, né? Então a gente lia o livro todo, a obra toda. Hoje em dia se lê as resenhas. Quando a gente vê o livro físico, são resenhas, é o resumo daquela história. E mesmo assim, os alunos não leem, né? Então, assim, é preciso a gente retomar esse gosto, sabe? Aprender a viajar na leitura. Porque tem vários... Conhece outros mundos, né? Conhece outras línguas, outras linguagens, outras pessoas, outras culturas. É muito gostoso ler. Eu sempre fui muito apaixonada pela Grécia, pela Índia. Então, assim, teve um amigo que ele viajou, ele foi para a Índia e ele trouxe um livro para mim. E eu já li. Então, assim, tem locais. Quando eu fecho os olhos, assim, eu visualizo vários locais. E, assim, tá na minha listinha de desejos, eu vou para lá ainda. Mas, assim, eu sei que quando eu chegar lá, não vai ser tudo tão novo, tudo tão desconhecido, porque eu vou fazer um reencontro, né, com aquilo que eu já aprendi. Então, assim, tem coisas em termos de comida que eu sei que não, isso eu não vou pedir porque tem muita pimenta, ou tem algumas coisas assim que não faz parte. Então, assim, dá para você fazer uma viagem imensa, né? E o fato de você ter uma academia na sua região, essas pessoas trabalhando para poder divulgar a literatura, né? Fazer com que isso, a cultura de um modo geral, fazer com que isso fique mais próximo, né? Então, assim, eu lembro que quando eu fui escrever o meu primeiro livro, eu tinha um sonho de escrever, mas eu me achava tão incapaz de escrever. E quando um profissional lá de São Paulo, né, eu contando uma história, né, e ele falou assim, nossa, isso dá um livro, escreve, põe no livro, não sei o que. Eu falei, mas dá nada, eu não dou conta de escrever. Então, assim, parece que é algo muito distante de você.
E aí depois eu fui olhar, ele falou assim, não, senta aqui comigo. E aí eu fui olhar, perceber quantas coisas eu já havia escrito, né? Desde de produção de textos, de produção de contos. Não tinha se organizado, né? Eu não tinha me organizado ainda. Então, assim, quando você vai ver, você fala, "Ah, nossa, realmente, né?" E é isso, a academia é isso que ela se propõe a fazer, ensinar para as crianças. Tem a proposta, né, de se fazer trabalho com idosos, e aí eu acho muito bacana também, porque os idosos é de uma riqueza tremenda. Ah, eu não sei nada. Tem uma gama de histórias. E os livros de receita. E os livros de receita são aquelas receitas assim de família que aquelas senhorinhas, é aquela coisa, é algo que é tão natural para você que você não consegue nem dar valor para aquilo, né? Exato. Porque você faz com tanta facilidade. Então, assim, desde o livro de receita, a contação de histórias, os causos que as pessoas mais velhas costumam contar. Nas histórias né? da cidade que elas vieram, como que elas vieram para Brasília. Nossa, é muito até legal. as próprias histórias de família que você vai contando ali. Então, é muito bacana para quê? Para que as crianças possam ler. E aí a gente não precisa ficar com os contos de tão longe, né? A gente pega os contos regionais aqui, né? Que às vezes é a história da sua família. Você vai colocar ali e vai levar isso porque fala da sua realidade, mas fala da realidade da comunidade como um todo. Exato. Né? E aí a criança se identifica, ela se inspira e ela vai produzir mais, seja em qual área for. Nós fizemos eu também queria citar que um amigo meu, professor também da secretaria, o Simão de Miranda, ele já tem, agora ele completou 80 livros. É uma pessoa muito legal, muito amiga, e esteve aqui no Gama, na semana passada, na escola 21. E eu estive lá para vê-lo, porque eu gosto muito dele. E aí, ele, quando eu estava na secretaria, ele falou, Arlene, aí eu fazia jogos pedagógicos, Arlene, você tem material para fazer uns 10 livros aqui. Aí eu demorei, só depois que eu aposentei, que eu já tinha as histórias e tudo. E eram histórias assim da vida. Por exemplo, minha neta eu chegava às 5h15 do trabalho e ela sentava na mesa e ia desenhar. E eu botava papel, lápis e tal, e ela ia desenhar lápis de cera e tudo. E ela dizia, aí eu falei, então vou fazer uma historinha para você desenhar. E fiz a história do meu primeiro livro. E ela foi desenhando. E eu guardei isso 6 anos para poder fazer o primeiro livro. Então, são histórias do dia a dia que nós podemos escrever, né? E as crianças gostam de fazer. Eu estava no final do ano com as 8 crianças lá em casa, todos os dias. Chegavam da escola e ia lá para minha casa para desenhar e tal. Então, eu tenho lá umas, acho que 25 histórias que eles desenharam, pintavam. Um era com lápis de cera, outro com lápis de cor, outro com tinta. Cada um fazia como queria. Então, isso era um lazer para mim e para elas também. E para elas. E o mais interessante é essa produção cultural, que é brincadeira, e que vem todo esse incentivo, né, e que vai muito além disso, porque assim, mostra que elas são capazes do que quiserem, porque mais do que dizer, porque a gente ouve muito, você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas o importante é realmente mostrar, é deixar que essa pessoa experiencie que ela é capaz, né, de fazer do jeito dela, que a gente não precisa fazer todo mundo igual, a mesma coisa. Não, porque, por exemplo, assim, lá eu fiz essa primeira história, né, que era uma gatinha e que tem toda a história da gatinha e do cachorrinho. Mas aí depois uma chegou de férias, amiga da minha neta, aí, então vamos contar a história das suas férias. Então cada um, aí eu ia inventando, aí como é que é lá na escola? Vamos falar então sobre a sua escola. E aí a outra já era, vamos falar, eu tenho um cachorro, então vamos contar a história do cachorro. Cada um era uma história, e aí eles iam fazendo, eles iam vendo que tem que ter início, meio e fim. Já é a estrutura da redação, né? Mas sem saber. Sem ser aquela coisa, porque assim, eu detestava, né, na época de escola, que quando você chegava, início de ano, você tinha que fazer a redação minhas férias. Ai, que horror. Né? Mas quando você começa a escrever, você faz isso de uma forma lúdica, e que aí vem trazendo toda essa estrutura, a criança aprende. Então, brincando, né? Aprende brincando, porque é uma coisa suave, e não é aquela coisa, é para uma nota, é uma prova.
né? E é esse o objetivo da academia, né? De trazer esse lúdico não só para a criança, porque o adulto também precisa de lúdico. Com certeza, nós então, precisamos da alegria, né? Por isso nós lemos livros, uns contos, uns romances que nos alegra, nos acalma, né? Isso é tão bom, né? A academia teve um ato multicultural em defesa do galpãozinho. O galpãozinho precisa de reforma. Então nós fizemos um ato lá e tudo. E a academia também participou desse ato há um ano atrás. Fizemos também um sarau lá no Teatro na Semente. Justamente, nós estamos indo em locais onde é de cultura para poder mostrar esses locais, registrar, tirando foto, filmando, botando na rede, né? Nas redes sociais e tudo. E esse sarau cultural foi em comemoração ao Dia do Escritor. E nós fizemos lá com música e nós fizemos parceria com a Academia de Valparaíso. Valparaíso. Parasiense, que eles chamam. E aí nós fizemos lá com eles, vieram algumas pessoas mostrando seus livros, falando da sua arte, recitando, tocando. Nós fizemos um sarau muito gostoso lá e depois uma confraternização entre a gente, foi muito bacana. E fizemos um lançamento do edital da coletânea, que as últimas pessoas não entraram nessa coletânea porque já tinha passado do prazo, né? Ela vai ser editada agora, né? Foi editada, vai ser impressa agora por esses dias, tá saindo aí, tá no forno. A coletânea, ela teve o tema Vozes do Gama. Então, de preferência, que as pessoas escrevessem sobre a cidade, sobre a sua vivência aqui, alguma coisa. Mas nem todos escreveram sobre isso, mas o tema era esse. Então, de preferência, a gente colocou quem escreveu sobre o Gama em primeiro lugar, né? Assim, as primeiras histórias, né? Os primeiros contos. Esse lançamento dessa coletânea foi, assim, trabalhoso, mas foi gostoso de fazer. E tenho a Helene esteve mais à frente comigo, nós organizamos a coletânea. O Alexandre fez a edição, o Jair fez uma correção, então todo mundo da academia. Todo mundo da academia, né, trabalhando nisso. E participamos da Feira do Livro, aí sim com a nossa barraca. Aí foi participando da Feira do Livro, agora no ano passado, e foi muito gostoso. Foram 10 dias de trabalho, de manhã, de tarde e de noite. Então o rodízio foi muito grande para poder estar. Nós colocamos lá e colocamos a parte de Libras, colocamos a parte de Braille, colocamos meio ambiente, colocamos o trabalho de etarismo para o idoso, colocamos tudo além dos nossos livros. E que tem pessoas que falam sobre o negro, né, em defesa do negro, a Zenilda escreve sobre isso também, e eu escrevi sobre o surdo, aí teve a minha irmã já meio ambiente, e aí vai. Então cada um escreveu a parte e nós fizemos as prateleiras diferenciadas, foi a inclusão, foi muito legal essa participação. Só um minutinho que o Emerson Rodrigues está dando boa noite. Emerson, Arlene, minha eterna mestra, isso aí é o boa noite. Aluna da faculdade. A Wani Neto está falando, estou adorando o tema abordado, estou entrando no 3º período de serviço social e este tema que envolve o social me fascina. Ai, que bom. É ótimo, Wani, porque realmente, sabe, é essa coisa de você conseguir levar realmente o lúdico, né? Eu gosto muito que eu falo assim, a literatura, como eu falei no início, ela está presente em todas as áreas da nossa vida. Não tem como, é igual um movimento, né? Não tem como falar que não tem movimento, não. Sabe, até ficar parado é um movimento. Então, assim, a literatura, ela está presente em tudo, nas músicas, na nossa conversa, enfim, no dia a dia. Né? Você falou da questão da feira, né? Que vocês participaram da Feira do Livro, e a gente tem a previsão agora de uma feira-programa? Isso, temos, a previsão seria mais ou menos
setembro, Segundo né? semestre, Da chuva, né? É o segundo semestre. Nós até colocamos um nome nessa feira, que é a Feira Literária do Gama, FELIG. FELIG? É Feira Literária do Gama, tá? E aí, o que a gente pensou nessa feira, para essa feira, né? Pensamos em convidar algumas academias, que não pode ser muita, mas pelo menos umas 5 academias para participar junto com a gente, dar oportunidade também para se colocar, né? Alguma livraria, alguma editora, assim, para participar, convidar as escolas, né? Fazer um convite às escolas através da CRE, né? O DRE, e para poder visitar essa feira. E lá a gente pensou assim, em fazer oficinas, em fazer palestra, em fazer mesa redonda, né? Em fazer alguns debates, algumas coisas que agregasse para a população. Não queremos expor nossos livros só. Não, o objetivo, assim, não é esse, eu né? lembro da Bienal, da feira, eu sempre fui à feira com os meus filhos, né? Então, era um programa para você ir e ficar, sabe? Porque eles começavam a andar por ali, dependendo das contações de histórias, daquilo que tem, eles querem sentar e querem ouvir as histórias, e querem levar um monte de livro para casa. Então, assim, para as crianças é muito bacana, e para os adultos também. Porque você tem a oportunidade de participar de rodas de conversa, de conhecer os escritores, Exato. De você conversar ali, de você aprender um pouco mais e até se descobrir, né? Exato. Enquanto um produtor literário. Literário, exatamente. Então, assim, essa feira aqui no Gama a gente quer fazer com todo carinho e nós estamos tentando organizar. Nós estamos, assim, no acúmulo de atividades, né? Nós estamos participando, como eu já falei, no início do Festival Cultural, né? Que vai até o dia 30, hoje até o dia 30, teve a semana passada, do dia 20 ao 24. Então, nós estamos participando aqui no PRODF, no grupo Voar, junto com o grupo Voar, para arrecadar fundos para reformar a sede, né, da academia, que é ali no setor central. Então isso está nos tomando muito tempo, porque a gente faz rifa, bola, 1001 coisa para poder conseguir algum dinheiro, mas graças a Deus nós já usamos 10 mil e poucos reais lá na reforma, né? E ainda precisamos mais, então quem puder nos ajudar, nós vamos deixar aí o link, né, da vaquinha, do Pix, da maneira que você puder e quiser nos ajudar, estamos aí abertos, com materiais de construção, qualquer maneira, né? Gente, a gente já está indo para o finalzinho e vocês viram aqui que a academia, ela é muito importante. Então, assim, esse desenho de academia é o desenho de academia no Brasil inteiro, tá? Não é uma coisa que, essa academia que é assim. Não, o papel das academias é justamente essa ajuda na produção cultural, nessa inspiração. Não é necessariamente fazer com que todo mundo se torne escritor. Não, não é isso. Mas é fazer com que as pessoas vejam que elas são capazes. Incentivar também a leitura, né? Incentivar a leitura, incentivar a escrita. A gente vê para o Enem, a maior nota é a da redação. E é impossível você escrever bem se você não lê. Então, quem lê bem, quem lê muito, acaba conseguindo fazer produção. Eu nunca fui uma excelente aluna de português, mas eu sempre fui uma excelente aluna de redação. Eu sempre tive muitas boas notas em redação. Eu não sabia por que tinha uma vírgula ali, ainda não sei. Não lembro de regras. Mas na hora de escrever, eu lia. E dentro daquilo que eu queria dizer, não, aqui tem uma vírgula. E colocava, então assim, eu sempre tive notas máximas em redação, tá? Mas se você me perguntar por que isso, por que aquilo, não, porque eu sempre gostei de ler. Era meu hobby, eu costumo até brincar, né? Porque na época aquela série Vagalume, que era o que a gente usava como paradidático. Então assim, quando a gente foi ler a série Vagalume, que era pro pessoal lá do ensino fundamental 2, hoje fundamental 1, fundamental 2,
eu já tinha lido todas as obras clássicas de Machado de Assis, Cássio Alves, Augusto dos Anjos, eu já tinha lido tudo isso. E aí você ir lá ler livros que são bem mais simples, então eu não gostava. Tinha um autor específico que eu detestava, porque era obrigada a ler aquilo ali, né? Então, mas é muito gostoso você pegar algo para poder ler. Não é porque o professor está pedindo, mas é aquilo que você gosta. Gosto, né? exatamente. Então, é uma escolha, né? É uma escolha. Então, é muito gostoso. Por isso é gostoso você espalhar os livros e deixar que a criança escolha qual livro ele vai ler. Ela vai ler. Né? Mas, em termos de grade curricular, a gente tem alguns livros que precisam ser lidos. E aí, é bacana você passar por eles, mas você também aprender a descobrir esse gosto da leitura. Porque, assim, através dos livros a gente viaja, a gente aprende, a gente encontra dicas para poder melhorar a nossa vida, a gente cozinha melhor, enfim, a gente pode fazer tudo através da literatura. Com certeza. Né? Então, Arlene, eu quero que você deixe uma dica para as pessoas, né? Em termos de como que elas poderiam evoluir. Olha, a gente evolui a cada dia. Eu digo que eu estou sempre aberta à aprendizagem, né? E quando eu leio, eu aprendo palavras novas, eu aprendo a construir uma frase, eu aprendo a conexão, né, de um parágrafo com o outro, eu vou aprender e aprendo sobre outros mundos, outras pessoas, outros lugares, outros costumes, outras manifestações. Então, para mim, isso é muito importante. Então, eu não consigo ver uma pessoa que não lê. Eu fico sem entender o porquê, né? Se você não gosta de ler um tipo de livro, lê o que você gosta, por favor, começa por aí. Né? Antigamente, o incentivo não era as crianças ler gibi, porque pelo menos estava lendo. Estavam lendo. E o gibi tem uma história, tem uma sequência. Tem toda uma sequência. E aí depois do gibi, ela passava a ler outros livros. Então nós precisamos ler todos os dias alguma coisa. Porque isso é a nossa vida, né? Eu não consigo, eu estou aposentada e o pessoal diz, mas Aline, para que você está escrevendo? Para que você está fazendo esse trabalho? Por que você está trabalhando? Por que você está trabalhando até hoje? Está indo nas escolas de novo. Eu falei, mas eu estou indo e fazendo um trabalho, agora é um trabalho que eu escolhi continuar. Eu escolhi esse trabalho porque eu quero passar a escrita, como se escreve, como trabalha com surdos. Eu trabalhei sempre com isso e eu quero continuar. Eu quero que a criança se identifique como negra nos meus livros, como surda nos meus livros, cegas nos meus livros, e da maneira positiva. Não é negativa, não é da maneira positiva. Eu sei que todas as pessoas são capazes. Se ele não enxerga, mas se você dá acessibilidade a ele, dá então condição para que ele possa aprender, ele vai conseguir. Se você põe Libras nos livros, ele vai ler o livro tranquilamente, em Libras, que é a primeira língua dele, depois em português. Aí ele vai entender. Então, eu estou dando acessibilidade a esse aluno. E ele está vendo que ali tem um menino surdo que é capaz, que evoluiu, que conseguiu. Então, isso para mim é importante. E eu acho que nós estamos aqui nesse mundo para isso. Para ajudar as pessoas, para auxiliar, para mostrar que elas podem, que elas são capazes. Eu sempre coloquei isso na minha vida e na vida de quem está ao meu redor. Maravilha. Gente, e a minha dica tá? Procure a academia da sua cidade, tá? Veja o que ela está fazendo, porque a Arlene falou aqui de academias que foram fechadas, e academias que fecham é porque a comunidade não acolhe, a comunidade não participa, e assim, quem ganha é a comunidade. É claro que quem está ali dentro da academia, vocês viram a empolgação que a Arlene falou, ela ganha porque ela está desenvolvendo algo que ela gosta, né? Mas ela está oferecendo para a comunidade também, então é uma troca muito intensa e aonde assim os potenciais são imensos. E aí fica essa dica, né? Procure a sua academia, veja o que ela está fazendo pela cidade, veja o que você pode fazer por essa academia também para poder ajudar, tá? E no nosso caso aqui da Academia Gamense, eu vou pedir para que vocês vá lá, vá conhecer o espaço, como a Arlene falou, fica ali no setor central, tá? É um local muito bom. Vá lá, vá conhecer, está nesse processo de reforma, veja se você pode ajudar com alguma coisa, se você puder ajudar,
né? A gente vai deixar a chave de Pix, então doe R$1, 50 centavos, o que for, para poder ajudar a preparar esse ambiente para acolher quem? Não os imortais da academia, porque todo mundo morre, né? E se a gente não deixar um legado, a gente não vai ser imortal, né? Então, ajude a preparar esse lugar onde você pode ir, onde, sei lá, um filho, um sobrinho, alguém que você ama, os pais podem ir para poder ser acolhidos, para poder ver que, sabe, existe muita vida, né? E principalmente vou convidar vocês para se divertir também, né? A Arlene falou que está tendo a festa cultural, né? A feira cultural, que está acontecendo aqui no ProDF, então a gente ainda tem evento amanhã, no sábado e no domingo, e está tendo apresentação de música, de teatro, sabe, de dança, tá muito inclusive, bacana. Falar que o presidente não está aqui porque está lá exatamente, na barraca. Hoje ele está lá, o Manuel Preto. Tá, o Manuel está lá, tomando conta de tudo. Amanhã sou eu, então cada dia estamos lá. As pessoas da academia para recebê-los, para participar e dar apoio à cultura em geral. Olha aqui, a Wani está completando aqui, né, dizendo que ela e o finado irmão dela desenvolveram gosto pela leitura graças ao pai. Ai, né, gente, lindo. isso é muito lindo. O exemplo sabe? em casa é ótimo. muito. Eu lembro que assim, um dos meus primeiros empregos foi numa creche, né? Eu trabalhei na área de saúde nessa creche e eu achava lindo porque tinha um menino lá, o Eduardo, que assim, o mundo podia estar desabando. O Eduardo tinha 2 aninhos. Ele chegava, porque essa linha, né, tem vários brinquedinhos. Então assim, eu entrava na sala e o Eduardo estava lá, sentado, perninha cruzada, perninha de índio, com um livro, né? Ele não sabia ler ainda, mas a cada vez que você chegava perto dele e perguntava, ele te contava uma história completamente diferente. Sim, porque a imagem conta uma história. Exatamente. E aí, através daquelas imagens ali, ele inventava histórias. Hoje deve ser um homem. Eu fico imaginando com o que o Eduardo trabalha, o que ele faz, porque assim, essa capacidade de ler, esse gosto, mas aí os pais deles os dois, tanto o pai quanto a mãe, eram professores universitários, né, professores ali na UNB. Então, esse ambiente onde você tem pessoas que têm essa familiaridade com o livro, ou às vezes até o contrário, porque também conheço pessoas que vêm de famílias onde os pais, os avós eram analfabetos, mas eles davam valor à educação. Sim. E aí eles incentivavam os filhos a ler, aquela coisa toda. Tem até a história de um médico, Ben Carson, né? Um negro, neurologista. A história dele é linda. A mãe dele incentivava e a mãe dele era analfabeta. Né? Minha mãe teve a 4ª série, meu pai também não teve o primário. Então eles não tinham condições, mas eu fui para a escola e corri atrás, eu e minha irmã, e nós fomos vencedores. Eu na educação, eu vi que seria o caminho da minha Exato. vitória. Então, assim, é muito lindo, tá? O Wayne complementando ali, que adora literatura inglesa, mas a literatura brasileira é muito rica. Gente, olha, é maravilhoso, tá? Qualquer área é maravilhosa. E aí fica o convite para vocês irem lá, tá? Na atividade ali no Espaço Voar, que tá muito bacana e vale a pena. É gratuito, tá, gente? Então vai lá, passe pela barraca da Gelli, compre caldos, compre comidinhas gostosas, né, para que vocês possam se divertirem. Temos a rifa também dos livros, a sexta, né? Tá? Se divertirem e contribuírem, tá bom? Muito obrigada, viu? Arlene, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu tá? que agradeço, querida. Foi uma maravilha descobrir um pouquinho mais a respeito das atividades, das academias que a gente tem por aqui, né? Saber que essa academia, desse espaço, que assim, o Gama ele já é de produção cultural muito grande. Eu lembro que lá no século passado eu participei de concurso de festival de música aqui, de poesia. Então assim, o Gama tem toda uma história dentro da cultura. E eu vejo que assim, com esse trabalho da AGE, né, a gente volta a figurar realmente nesse topo. Aí eu tenho colegas e amigos que assim, a gente conversando, descobrimos que ele participava de festival de música aqui. Eu falei, engraçado, a tua cara não me é estranha, e a gente se conheceu há pouco tempo, né? Aí depois a gente falando, eu falei, deve ter sido de algum festival de música, festival de poesia,
porque o Gama sempre teve isso, né? Teve. E é muito bacana. Sempre se destacou na cultura. E eu acho que quem não começou a ler, comece hoje. Comece hoje. Sempre é tempo, não importa a idade, tá bom, gente? Olha, beijos e até semana que vem, tá bom? Semana que vem a gente vai falar sobre contoterapia, tá? A gente vai continuar nessa área, mas mostrando o quanto que a literatura ela é importante, inclusive, para que nós possamos nos conhecer e resolver os nossos problemas emocionais. Espero vocês na semana que vem. Beijos! Tchau, tchau. Excelente. Puxa a ver também. Eita, mais falei.